Galera, é incrível como, principalmente naturais, tá? Eles erram treinando para mais. Na minha consultoria esportiva, falei disso no meu curso também. Que curso é esse, Leandrão? Que vai lançar dia 9 de agosto. Mais informações aqui na descrição, nos comentários, no grupo de estudos do Telegram. Vai ter descontinho, dá uma olhada. O pessoal, na verdade, eles erram para mais. É incrível. Nossa, eu trabalhei com um monte de alunos na consultoria que começa, eu vou analisar, ele faz um relato, eu falo, tá, mas você estava acostumado a treinar quanto? Porque ele fala, o treino está fraco. Bom, tudo bem, o treino não está fraco, tenho certeza disso. Só quero entender por quê. Quando vai ver, o cara estava errando para mais. E esse é o pior erro de treino. Por quê? Porque você não evolui, porque você pode regredir e também porque você pode se lesionar. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e a gente tem que entender sobre volume de treinamento. Não necessariamente mais é mais resultados. Vocês às vezes estão vendo vídeos de caras que são atletas open, caras de 110, 120 quilos, que estão comendo 5, 6, 7 mil calorias por dia, usando um carregamento de hormônio, e você está lá natural copiando o treino dele, porque você está, claro, se espelhando em quem você gosta, mas você tem que ver que está descolado, né? Quem você é e quem você gosta. Então, cuidado para não treinar errado para mais. Outro ponto, pessoal, importante também, tá? O movimento incompleto. Às vezes a gente vê alguns vídeos de fisiculturistas, por exemplo, o cara vai fazer um exercício de peitoral e ele faz isso aqui, ó. Pá, 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 um movimento explosivo, rápido e curto. É um contexto. Vocês entendem que é um contexto? Depende de como está o shape do cara, depende se ele está lesionado ou não. E aí a gente olha para aquilo de novo, eu sei, você se inspira e tá certo se inspirar. Só que você só tem que ter um filtrozinho, e é isso que eu quero passar para você. Então, o movimento ele tem que ser completo, até segundas ordens. O que manda o movimento incompleto é uma necessidade. Ou seja, quando eu vou fazer um supino aqui, e eu vou fazer esse movimento, eu sei que o começo do movimento eu vou trabalhar muito mais peitoral e aqui muito mais tríceps, porque eu tenho mais movimento do cotovelo e menos do ombro, diferente do começo, que eu tenho mais movimento de ombro e menos do cotovelo. E aí, esse fisiculturista, ele não quer focar tríceps de nenhuma maneira. Por quê? Porque é uma modalidade muito específica. Então ele faz um movimento mais controlado aqui, só na parte de recrutamento maior do peitoral. Só que isso, galera, é pra gente que é avançada ou lesionada. Só que tem que tomar muito cuidado porque a biomecânica adaptada, se ela for mal adaptada, ela aumenta a lesão e não melhora. Então, vamos lá. Para quase todo mundo que está assistindo aí, vamos fazer o movimento 100% completo. Você tem dúvida? Se eu tiver dúvida, Leandro, isso é muito bom. Eu tenho dúvida se eu faço o movimento completo ou não. Pode fazer. Porque se você tem dúvida, é porque tem que ser completo. O movimento parcial, ele é preciso, ele é igual uma katana. É uma coisa que você não tem dúvida. Você bate e acabou. Se você ficar lá tentando serrar, não é eficiência da lâmina, certo? Então é a mesma coisa aqui. Enquanto você tem dúvida se você deve fazer um movimento parcial, você não deve fazer. O aquecimento, que eu já falei aqui no canal, tem que aquecer, galera. E o aquecimento ele é específico. Não adianta você girar os braços, ou você pegar 2 halteres muito pequenininhos e fazer movimentos assim. Não. O aquecimento correto, para encurtar aqui, qual que é o primeiro exercício que você vai fazer no dia? Vou fazer agachamento livre. Tá bom. Quanto você coloca no agachamento livre? 20 quilos de cada lado. Aquece com 10 de cada lado. Poxa, Leandro, mas aí vai ficar meio pesadinho. Mas se não tiver um pezinho, a articulação, o músculo, a parte sistêmica, não tem motivo para nada. Você pega caras gigantescos que vão aquecer e pegam 1 quilinho de cada lado. Só que o cara faz elevação lateral com 20. Você entende? Não tem eficiência nenhuma. Aquecer com 1 quilo de cada lado é para quem começa com 2 ou 3 na elevação lateral. Portanto, coloca uma carga adequada, 50%, pega o seu primeiro exercício, faz 3 séries de 15 a 20. Poxa, tudo isso é para você sentir um pumpzinho, é para você sentir alguma coisinha. E aí depois você vai para o teu treinamento. Técnica avançada de treinamento. Por que isso é um erro de treino? Lógico que para um iniciante não, tá, gente? Mas para uma pessoa intermediária, avançada, para você subir a competência do seu treino, não adianta só ficar colocando exercício sério, porque senão vira uma coisa, sabe, de um esporte de fazer força. Não, é um esporte de inteligência com força. E para isso, você pode fazer uma técnica avançada de treinamento. Você melhora a qualidade do seu treino, sem aumentar muito o tempo e às vezes sem aumentar muito o estresse articular. Isso é muito importante. Então, por exemplo, vamos assumir
que eu vou fazer aqui um tríceps corda, né? Eu estou fazendo esse exercício certinho, e aí eu levei ele até a falha. Fui até a falha, beleza, que eu já expliquei aqui no canal como treinar até a falha, só procurar lá no Tem Mais Tema. Quando eu chego na falha, eu posso diminuir 20% do peso e continuar. Vocês concordam que o estresse articular ele é menor? Claro, eu estou diminuindo a carga, só que o músculo está ali tomando pau, e isso vai gerar crescimento. Existem outras técnicas avançadas de treinamento que você pode colocar, só eu usei o exemplo do drop set. Acho seguro, tá, para a maior parte das pessoas que são intermediárias para cima, ter uma técnica avançada para cada agrupamento muscular. Leandro, tem grupo que eu não quero colocar porque é muito forte. Beleza, isso mesmo, eu quero que você pense. Tem grupo que é mais fraco, eu posso colocar 2 técnicas? Talvez. E assim sucessivamente, né? Tem que ter uma inteligência para o teu organismo. E aí é legal a gente falar, já que a gente falou da técnica avançada de treinamento, o pessoal acha que só carga alta que dá resultado. Não é verdade, tá? O fisiculturista é o cara que transforma 10 quilos em 100. Então ele vai pegar essa barra aqui e ele vai parecer fazer que tem 100 quilos para o seu músculo, não para o resto da academia. E o músculo vai falar, caramba, mas que peso é esse? É só 10 quilos, mas ele concentra o movimento, ele sente espremer, sente esmagar, ele melhora o movimento completo, a cadência mais lentinho, e tudo isso faz o músculo sofrer com uma carga menor. O atleta de força é o contrário. Ele vai pegar 100 quilos, isso aqui é um halter de 100 quilos. Ele pega e faz isso aqui, ó. Aí você fala, caramba, isso aqui é 100 quilos? Você fala, mas pareceu um. Por isso que eu sou atleta de força. O fisiculturista é o contrário. Ele vai pegar e o músculo vai falar, nossa, mas é uma coisa muito absurda. Então não associa carga alta, associa dificuldade de treino, certo? E para que o seu treino seja difícil, você tem que tomar cuidado com, próximo aí, o treinamento em jejum. Tá? O treinamento em jejum, para quem é iniciante e para quem é avançado e tem um treino muito avançado, é ruim, tá? Normalmente a única pessoa que vai se dar bem com o treinamento em jejum é o intermediário. Por quê? Porque o corpo dele está mais ou menos adaptado e o estímulo não é tão absurdo. Quando é iniciante, o corpo não tem adaptação, você não rende. Quando é muito avançado, você tem muita adaptação. Só que o treinamento tem que ser muito melhor, então também não funciona. Quando às vezes você vai executar algum movimento, sei lá, vou pegar aqui esse exercício e vou fazer uma rosca concentrada. Nossa, mas que estranho, eu sinto uma dor aqui no meu bráquio radial. Não, mas eu vou continuar fazendo porque eu sou hardcore, eu entendi que é no pain, no gain. Antes de no pain, no gain, lembra que existe o no brain, no gain, no cérebro, sem cérebro, sem ganhos. Quando você sentir uma pequena dorzinha, mas não uma dorzinha de treino, sabe, tem gente que vai fazer panturrilha, fala, nossa, mas tá queimando, parei de fazer porque sentiu uma dorzinha. O Leandro falou, tá falado, né? O cara não treina mais porque entendeu errado o que eu disse, não. O que eu estou dizendo aqui é assim, você sente uma dor estranha, uma dor assimétrica. Por exemplo, eu vou fazer uma rosca direta, aí eu sinto uma dor só desse lado. Não é uma dor de trabalho, isso provavelmente, uma dor que só dá de um lado. Não ignore essas pequenas dores. Corta esses exercícios para você tirar esse estresse muscular, articular, seja lá o que for, de tendão. Ah, Leandro, mas aí eu vou fazer supino e eu sinto. Qual supino que você sente? O inclinado, o declinado, o reto, na máquina, no Smith. Então meu treino de peito não vai ter supino. Isso vai ficar um bom treinamento? O bom treinamento é o que é sustentável. Então, se você não consegue fazer nenhum supino que está com alguma dor, não faz. Faz só crucifixo, pec deck, crossover. Lógico que você vai atrás para descobrir o que é. Mas às vezes você tira os supinos por 2, 3 semanas, quando você volta com eles está zerado. Foi embora, você não precisa fazer nada. Só tirou um pouco. Isso é uma periodização de treino intuitiva. Então não ignore essas pequenas dores. O que estiver doendo, tira os exercícios, fica sem, é melhor. E se não puder nem treinar peitoral, então não treina. Mas não treina sentindo pequenas dores, porque elas vão virar dores médias, dores grandes, lesões, e pode levar a um problema crônico que você nunca mais vai se livrar. Quando você é, às vezes, muito encurtado, isso também é ruim, tá, pessoal? Então, por exemplo, tem gente que vai fazer um stiff e a pessoa não consegue descer, ela só desce até aqui e fala, pegou já. Tudo bem. É um trabalho que você vai melhorando. Você pode fazer, por exemplo, um stiff com FST7, que é uma técnica avançada de treinamento. Eu já tirei posterior de aluno muito com essa combinação, muito boa. Só que se você for encurtado demais, isso pode te causar lesões, pode te causar recrutamentos de outros músculos, acessórios que você não quer. Então, dá uma verificada. Se você for muito travado, usa a técnica avançada de treinamento FST7, que ela vai conciliar flexibilidade, força e hipertrofia. E o principal erro, pessoal, esse daqui, quando você vai olhar,
Todos os fisiculturistas, cada um treina de um jeito. Um gosta de treinar com halter, o outro gosta de treinar com barra, o outro gosta de treinar pelado, não sei. Agora, o que nenhum deles deixa de treinar. Parece que tem uma arma apontada para a cabeça do cara. Assiste vídeo de fisiculturista. Vê se tem algum que treina lá assim. Ó. Não tem. Treinar até a falha. Se o seu músculo não vê dificuldade, ele não tem por que crescer. Eu gosto de sistemas de repetições mais altas, mais baixas. Eu gosto de barra, supino, mas treinar até a falha está em todos os fisiculturistas. Então eu vou deixar esse vídeo aqui de indicação. Lembra do meu curso, tá? De como montar um treinamento no dia 9 de agosto, mais informações aqui nos comentários, no grupo de estudos do Telegram, mas continue o seu estudo agora, olhando esse vídeo de como treinar até a falha. Isso é muito importante. Existem 4 tipos de falha: concêntrica, excêntrica, técnica e isométrica. Conheça essas 4, porque isso sim vai mudar a tua vida de treino.